Olá pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem aí com vocês. Eu vim aqui hoje gravar um vídeo um pouco diferente do habitual, um pouco diferente do que eu ando gravando nos últimos tempos. Vocês têm visto que eu tenho focado bastante em vídeos de vlog, né, mostrando a minha rotina. E como eu sou professora e muitas vezes eu mostro nos vlogs a minha rotina, o meu dia a dia de uma professora, eu tenho recebido muitos comentários recentemente pedindo dicas para professores iniciantes, dicas do que fazer quando você vai entrar numa sala de aula. Tem bastante gente comentando em vídeos anteriores meus que tá com muito medo, que tá fazendo uma faculdade de licenciatura e tá com medo de entrar na sala de aula, de não dar conta, enfim, são muitas as ansiedades e eu entendo, eu já passei por todas elas e eu preciso dizer pra vocês que na verdade esse friozinho na barriga de uma nova sala de aula ele acontece todo ano, mas ele deixa de ser um medo, ele deixa de ser uma insegurança, que é o que a gente normalmente tem no começo, né? Será que vai dar certo? Será que vai ser horrível? Ele deixa de ser isso para passar a ser aquela ansiedade gostosa, aquela expectativa de, meu Deus, mais não sei quantas salas, né? Depende aí de quantas turmas você pegar. Vou lidar com mais 2, 3, 4, 5 turmas e são pessoas diferentes, são seres humanos diferentes. É isso que eu amo na nossa área, é isso que eu amo na docência, essa possibilidade de contato diário com pessoas diferentes. Então, isso é a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Esse nervosismo, ele nunca passa, ele só muda de foco, né? A gente deixa de ficar nervoso por pensar se vai dar conta e passa a ficar nervoso que, poxa, vai conhecer uma turma nova, né? Como será que vai ser? Será que eles vão ser receptivos? Será que eles são mais abertos? Será que eles são mais fechados, mais comunicativos, menos? Então essas coisas acabam passando pela cabeça mesmo. Mas vamos lá, como tem muita gente me pedindo esse vídeo de dicas práticas aí para quem vai entrar em sala de aula pela primeira vez, que é sempre algo muito novo, né? E eu entendo completamente, eu me lembro completamente desse meu primeiro dia. Então eu vou dar aqui 5 dicas práticas que eu acho que vão ajudar vocês. E são coisas que eu mesma fiz no meu primeiro dia de aula, no meu primeiro dia como professora, com a minha primeira turma, né? E, enfim, vou colocar isso aqui pra vocês. Então vamos lá, gente. Eu tô pensando em um cenário em que você está muito nervoso, com medo de entrar no primeiro dia na sala de aula, né? Eu tô pensando nesse cenário em que você fica, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eles vão fazer uma pergunta que eu não vou saber responder? E isso vai acontecer ao longo da sua trajetória, tá? Fica tranquilo, porque você não sabe tudo e tá tudo bem, ninguém vai saber tudo mesmo. Já me ocorreu algumas vezes de aluno me perguntar e eu realmente não saber. E aí eu sou honesta e aí eu simplesmente digo, olha, não sei, não me lembro se tem algo assim, não me lembro disso que você tá perguntando. Se for algo rápido, eu falo, vou dar um Google aqui e aí eu vejo se eu relembro. Se for rápido, eu relembro na hora, já respondo. Agora, se for um assunto mais complexo, aí eu digo que eu vou pesquisar em casa, vou fazer os meus estudos e na próxima aula, sem falta, eu levo pra ele de volta. E de fato, na próxima aula, leve, sem falta, né? Não passe esse descrédito pro aluno, pra pessoa, de que você ia procurar e não procurou. Então isso já me aconteceu algumas vezes. Então vamos lá, eu tô pensando nesse cenário em que esse tipo de ansiedade que nos toma. E pra isso, a minha primeira dica prática é estude. Como assim estude, Samara? Eu já estudei, eu já passei 4, 5 anos na minha graduação. Se tem uma coisa que eu fiz neste tempo foi estudar e você tá mandando eu estudar de novo. Sim, eu tô mandando você estudar de novo, porque essa é a vida do docente, essa é a vida que você escolheu pra você. Você nunca vai parar de estudar. Nunca, nunca vai parar de estudar, porque ainda que o conteúdo seja exato, né, ainda que na matemática, você, sei lá, é um professor de matemática, e ainda que 2 mais 2 para sempre sejam 4, ainda assim a gente tem novas maneiras de abordar esse conteúdo, novos métodos pedagógicos surgem, enfim, a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando, as gerações se atualizam, né, a maneira como os meus pais, os meus avós, os meus bisavós aprenderam esse conteúdo na escola é diferente da maneira como você vai ensinar para os seus alunos que são nativos digitais agora. E eu não falo nem estude apenas metodologias de ensino.
ensino? Estude o conteúdo, gente. Porque às vezes você vai trabalhar um conteúdo que é muito básico. Então, por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa. No momento de trabalhar um conteúdo que pra mim é muito básico, porque na faculdade a gente avança, né? Você faz a graduação justamente porque você vai aprofundar esse nível de conhecimento e aí você chega e tem que dar uma aula de substantivo, que é algo absolutamente simples. Quando eu penso em tudo que eu vi na graduação, quando eu penso em tudo que eu me aprofundei, aí eu olho e falo, vou dar uma aula de substantivo, gente, vou estudar substantivo. É claro que eu sei que você sabe o conteúdo, eu sei que você sabe o que é um substantivo, eu sei que você sabe isso, mas lembre-se de que você deixou de ser um iniciante há muito tempo e você precisa se colocar nesse lugar desses alunos que talvez estejam vendo isso pela primeira vez, ou que talvez tenham dificuldade naquele assunto que você considera absolutamente básico. Como assim alguém não sabe o que é o substantivo? Na sua cabeça. Mas para os alunos que estão vendo talvez pela primeira vez ou que estão revendo, você precisa relembrar aquilo que é básico. Pegue uma gramática, eu tô falando aqui dentro da minha área. Claro que as dicas vão valer para os conteúdos de todas as áreas. Se você é professor de biologia, de química, de física, enfim, do que quer que seja, relembre que você já deixou essa fase inicial, você já deixou de ser iniciante há muito tempo. E as dúvidas que talvez eles tenham possam parecer muito simples, mas às vezes são dúvidas que vão surgir justamente porque você não explicou o óbvio, porque você pensa, isso é muito óbvio. Nada é muito óbvio. Os alunos têm inteligências diferentes, têm necessidades diferentes, alguns aprendem muito rápido, outros aprendem de uma maneira mais lenta, e depende também do nível de compreensão, depende de como você enuncia, depende do tipo de inteligência, às vezes a pessoa é mais de exatas, às vezes é mais de humanas, então nunca pense isso, nunca, em nenhum momento da sala de aula pense, eu não vou dizer essa informação porque ela é muito óbvia. O óbvio precisa ser dito em sala de aula. Lembre-se disso, você agora é um especialista na área, você é um especialista no assunto, mas o seu aluno não é. Então dizer que o substantivo, de novo, aplicando para minha área, dizer que o substantivo é uma classe de palavras que varia em número, porque ele pode ir pro plural, cachorro e cachorros. É óbvio, na minha cabeça é absolutamente óbvio, mas isso precisa ser dito. Então a minha dica é essa, estude e estude como se você fosse ver isso pela primeira vez. Estude pensando que o seu aluno não passou 5, 4 anos dentro de uma graduação para ver especificamente isso que você está ensinando para ele agora. Estudar te ajuda a ser mais esclarecedor no momento da explicação, te ajuda a ser menos prolixo, te ajuda a dizer as coisas com mais didática, com mais clareza, com mais eficiência, previne eventuais dúvidas que talvez eles teriam. Muitas vezes isso acontece, você está explicando, você nem terminou de explicar, o aluno está pensando, mas e... E aí às vezes você já responde em seguida, ele nem precisa fazer a pergunta. E isso é garantia para você também. Não custa nada você revisitar esse conteúdo antigo, porque talvez algumas coisas sejam tão assimiladas já na sua cabeça que você não se lembre. E aí quando alguém pergunta, parece tão perguntar o óbvio que você vai ficar, sabe? Aquele ponto de interrogação, a Nazaré. Então a minha primeira dica é essa, estude o conteúdo para a segurança de todos, para a sua segurança, para que você possa de novo assimilar tudo aquilo e para a segurança do seu aluno. Com certeza isso vai ser muito melhor para ele, confie em mim. Segunda dica, não chegue na sala de aula dizendo: oi, meu nome é Samara, hoje é a minha primeira vez aqui dentro de uma sala de aula, vocês são os primeiros alunos que eu pego. Gente, não faz isso. Imagine que você é uma mulher grávida, como eu estou grávida. E aí a sua bolsa rompe, sua bolsa estoura e você chega ao hospital parindo e aí o médico vai lá, o médico que vai fazer o seu parto, o médico que vai te ajudar naquele momento, e aí ele olha bem nos seus olhos e diz: tudo bem, o meu nome é Márcio, eu nunca fiz um parto, você é a primeira grávida que eu pego, e vai dar tudo certo, confia em mim. Você vai confiar nessa pessoa? Olha pra minha cara, você vai confiar nessa pessoa? Você não vai. Não
importa o quanto ele tenha estudado, não importa o quanto ele tenha passado na faculdade, não importa se ele foi o melhor aluno da turma, se ele nunca tirou uma nota vermelha, se ele era mais inteligente que os professores, não importa. No momento em que você está parindo, você quer alguém que tenha experiência em parto. Fim. E é claro que todo mundo vai passar pela primeira vez. É claro que parece injusto dizer isso, porque, claro, o médico que tem experiência, ele teve que fazer um parto pela primeira vez. Mas o que eu estou dizendo é, não verbalize isso. Não chegue no seu primeiro dia de aula dizendo, é o meu primeiro dia, bem-vindos, eu tô ansioso, eu tô nervoso como vocês. Os seus alunos, eles podem ser os maiores anjos da face da Terra. E eu já tenho um spoiler aqui, normalmente eles não são, tá? Mas ainda que eles sejam a espécie mais angelical que habita neste lado da eternidade, eles vão querer te colocar à prova, eles vão querer te testar, porque isso é do ser humano. Se você chega e diz, é o meu primeiro dia aqui, eles vão fazer de tudo. Ou eles vão testar o seu domínio de sala, ou eles vão testar a sua paciência, ou eles vão testar o seu conhecimento, ou aquele aluno mais inteligentezinho da sala, ele vai fazer perguntas que ele acha que você não vai saber responder. Então não faça isso. Essa foi uma dica que eu recebi da coordenadora da primeira escola em que eu trabalhei. Eu era muito novinha e eu tinha cara de nova. Quando eu entrei na sala de aula, os alunos acharam que eu era aluna do cursinho. O porteiro da escola pedia pra eu voltar porque ele achava que eu tinha esquecido a minha carteirinha. Ele já brigou comigo porque eu tava sem uniforme. E eu ficava, gente, eu dou aula aqui. E ela sabia disso, ela via em mim, né? E eu não sou esse tipo de pessoa que você olha e, nossa, que pessoa imponente, que pessoa que impõe uma responsabilidade. Eu não boto muito medo nas pessoas, via de regra. E ela falou pra mim, ela falou, Samara, é o seu primeiro dia. Eu tenho memórias muito boas, lembranças muito afetuosas dessa coordenadora, Margarete, o nome dela. Ela foi uma mãe na minha carreira profissional, gente. Ela me ajudou muito. E ela me falou, é o seu primeiro dia de aula e você não vai chegar e dizer isso. Porque você já tá ansioso, né? Eu sei que às vezes parece que a honestidade ela vai fazer bem, porque daí os alunos vão, né? Ah, vocês estão ansiosos, mas eu também tô. Não façam isso. Você pode dizer sim, nossa, estava ansioso para conhecer vocês, né? Um ano letivo, mais um ano letivo, mais uma turma. A gente sempre fica na expectativa de conhecer os novos alunos, porque afinal a gente vai ficar juntos o ano inteiro aqui. Tudo bem você dizer que estava na expectativa de conhecê-los. Agora, dizer que você estava ansioso, nervoso, com medo, não expõe esse tipo de fragilidade, de insegurança. Eventualmente, nessa minha primeira turma, que foi um marco na minha vida, porque eles foram maravilhosos, eles foram uns amorzinhos. Lá na frente eles souberam que eles eram a minha primeira turma, eles souberam que era o primeiro ano que eu tava dando aula, mas isso já fazia tempo, já fazia vários meses, a gente já tinha criado um vínculo ali, uma conexão, e foi bem legal, a gente já tinha passado dessa fase, né, então eles não ficavam mais, quando eles souberam disso, e eu nem lembro como eles souberam, não sei se foi eu que falei, se foi alguém que me perguntou, eu acho que eles me perguntaram, porque eu era muito nova e aí surge essa dúvida, né? Mas você já deu aula antes? E eu acho que eles me perguntaram eventualmente isso e eu fui honesta, eu falei que não, que eles eram a minha primeira turma. Mas enfim, a gente já tinha passado desse estágio em que eles ficavam me testando, eles já me conheciam, eles já viam que eu tinha um domínio de conhecimento, de sala. É claro que você vai pegando muito mais isso ao longo dos anos, né? Eu não era o que eu fui com aquela turma, a pessoa que eu sou hoje, definitivamente, em todos os aspectos. Mas aí já tinha passado esse atrito inicial aí, eles já não ficaram mais nessa coisa de teste. A gente já tinha criado um vínculo bem legal, né, e eu sinto muita saudade deles, inclusive. Então, essa é a minha segunda dica. Não chegue na sala de aula dizendo, estava nervoso, que bom que esse momento tá acontecendo, porque é a primeira vez que eu piso numa sala de aula e eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Pelo amor de Deus. Terceira dica, você já tem um domínio ali do estudo do negócio. Você já sabe o assunto sobre o qual você vai falar. Tenha uma noção média de quanto tempo você vai levar para falar isso.
Gente, se vocês não têm, se vocês olham pra mim e falam, Samara, eu não tenho noção disso, eu realmente não sei quanto tempo eu levo pra dar uma aula de substantivo, eu não sei. Então dá essa aula sozinho em casa. Você liga o cronômetro do seu celular e você vai dar esta aula com todos os pormenores. Você vai se apresentar e você vai falar qual vai ser o conteúdo da aula e você vai dar esta aula em casa. Sim, gente, essa é a vida do professor. Você trabalha dentro da sala de aula, mas eu tenho algo pra te dizer, você trabalha muito mais na sua casa. Você tem que preparar a aula, você tem que corrigir provas, você tem que corrigir trabalho, você tem que pensar em dinâmica, em atividade. Então, assim, acostumem-se. Então essa é a minha dica, a gente precisa ter uma noção, né, porque você vai dar uma aula aí de 50 minutos, esses 50 minutos serão suficientes para explicar aquilo que você precisa? Se não forem, você precisa ter uma ideia de onde você vai parar para poder trazer um gancho na próxima aula. Você não pode parar no meio do nada, né? Você tem que ter pelo menos uma ideia de não vou conseguir explicar tudo isso nessa aula, mas vou parar aqui, porque daí na próxima aula é mais fácil eu retomar a partir desse ponto. Agora, nossa, bateu o sinal e eu não sabia nem o que eu tava falando, nem sei. Isso não pode acontecer, então a gente tem que ter um domínio, tem que ter um domínio de tempo, né? Você tem 50 minutos para explanar esse assunto, o que você consegue fazer em 50 minutos? Você consegue dar conta desse conteúdo? Se não, onde você vai parar para partir da próxima aula? E aí lembre-se de que na próxima aula você vai ter que fazer uma retomada do que foi dito. Não chegue na sala de aula uma semana depois esperando que esteja tudo fresco na memória dos seus alunos que ficaram o dia no Instagram, que no fim de semana fizeram sabe Deus o que, e que daí você vai chegar na sala de aula e falar, então, a gente vai começar de onde a gente parou e segue. Não vai dar certo. Você pode querer ser um professor carrasco e não, comigo vai ser assim, beleza, mas aí eu tenho algo para te dizer, seus alunos não serão produtivos. Você vai dar essa aula de não vou retomar nada e eles vão ficar olhando pra sua cara panguando porque eles não vão se lembrar de onde você parou. Então, no mínimo, relembre onde foi que eu parei, o que foi, né, que eu fiz por último aqui, e aí dá uma pincelada, ó, então a última coisa que a gente viu foi isso aqui, e dá aquela breve explicação de 3 minutos que seja do que foi que vocês estavam vendo, de onde vocês pararam, porque com certeza a sua aula vai ser muito mais produtiva a partir disso. Isso já entra na nossa próxima dica, que é a dica do planeje o seu conteúdo. Você precisa planejar o seu conteúdo, se não do ano, e eu indico que seja do ano, pelo menos do semestre, pelo menos do bimestre. Não é o conteúdo que você vai ter que enviar lá para coordenação, não é esse planejamento, é o seu planejamento mental mesmo. Gente, eu vou começar o ano letivo dando o quê? O que é o mais básico? O que eles precisam ter noção para começar a falar sobre o assunto? Eu, por exemplo, começo com conceitos básicos. O que é frase? O que é oração? O que é período? Porque ao longo do ano eu vou falar o tempo todo, não sei o que nessa oração. Se meu aluno não sabe o que é uma oração, já me complica. Eu falo para eles, busquem lá no terceiro período do texto, e eles não sabem o que é um período, eu vou passar o ano inteiro andando a passos lentos, simplesmente porque eu não fiz uma retomada inicial ali no começo do ano letivo. Então planeje o seu conteúdo, essa é a minha quarta dica. Se você não sabe por onde começar, pegue um livro didático. Normalmente os livros didáticos, eles têm uma ordem que é boa, né? Eu, por exemplo, no começo fiz isso, eu não concordo com toda a ordem dos livros didáticos, mas aí eu vou mudando de acordo com aquilo que eu acho que é mais eficaz para o meu domínio de sala de aula. Mas você consegue pegar um livro didático e ver, começa por aqui, né? Eu não vou começar da última classe de palavras, daquela classe de palavras que você precisa ter visto várias antes para entender ela, né? Então a gente vai alinhando, tem que ter começo, meio e fim, e tenta já planejar isso. Planejar mesmo, não é planejar na sua cabeça não, é planejar no Excel. Tem uma planilha ali de qual que é a estrutura, a ordem do meu ano letivo. E a minha última dica, mas não menos importante, é leve mais conteúdo do que o necessário dentro da sua cabeça, dentro da sua caixola. Eu sei que você já fez aquele planejamento, já ligou o cronômetro do seu celular, já viu quanto tempo mais ou menos você vai levar para dar essa aula. Mas pense que, às vezes, no nervosismo, às vezes ali naquela emoção do primeiro dia, aquela aula que você achou que ia durar 50 minutos, dura 30, porque você falou muito rápido, porque você estava ansioso, ou porque você pensou, não, nessa hora da aula aqui eu vou fazer uma pergunta, e aí os alunos, a gente vai entrar numa dinâmica, vai levar uns 10 minutos. E se não? E se a sala for apática? E se os alunos não responderem nada e ficar olhando pra sua cara assim, ó?
E se tudo isso acontecer, né? O que você vai fazer com esses 20 minutos de aula que sobraram? Então sempre pense no conteúdo da aula e no conteúdo da próxima. Então é claro que com o tempo, gente, a gente vai pegando isso de uma maneira que, fiquem tranquilos, vocês não vão precisar pensar nisso o resto da vida. Isso vai de uma maneira muito automática. Você tá ali dando uma aula, tudo acabou, você já pensa, nossa, que bom, acabei, né? Vai dar tempo de ver outra coisa. É outro rolê depois que os anos passam, depois que a experiência vem. Mas façam isso de início. Leve o conteúdo que você já tinha programado e um pouco mais na sua cabeça. Por precaução, se essa aula acabar, se nada der certo, se os alunos não participarem, o que eu vou fazer? Ficar olhando pra cara deles? Ficar perguntando como que é o nome do seu pai, o nome da sua mãe? Não, você vai dar a próxima aula, eu espero, né? Então pensem nisso, tá? Essas são as minhas 5 dicas práticas. Realmente são coisas que me ajudaram muito, são coisas que eu gostaria de ter ouvido. E eu espero muito que essas dicas te ajudem. Então, se você já tá um pouco melhor, se isso te ajudou, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, porque isso é bem importante pra mim. E eu aguardo aqui o seu comentário pra você me dizer como que foi, deu tudo certo, você seguiu essas dicas, você seguiu outras. Dê outras dicas aqui também nos comentários pra outros professores. Você que talvez já é mais experiente, dê aqui embaixo as dicas pros nossos colegas iniciantes, porque é sempre bom, né? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!